Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma, aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. Vez que outra descobres toda a força que jaz em ti, aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno poderoso que é teu, mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida, e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios, que se transformam em tormentos e ações nefastas. És, antes de tudo, o teu mundo interior, e porque aí ele habita, todo te renovas e dás margem. Aqui és tu em as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. Vamos primeiro preparar nossos corações para a meditação sobre o Evangelho. Para isso nós vamos estudar a lição 27 de Caminho, Verdade e Vida, escrita por Emmanuel e psicografada por Francisco Cândido Xavier. Lição 27. Aqui Emmanuel nos conta uma passagem de Jesus quando ele tinha mais ou menos 12 anos e seus pais resolveram ir de Nazaré, onde ele morava, para Jerusalém, onde estava havendo a frequente festa de Páscoa. E havia muita gente na festa, os judeus gostavam muito dessa festa. E nessa turbulência os pais se perderam de Jesus. E por mais que eles procurassem, não achassem. Vamos voltar a Nazaré. Lá também procuraram, conversaram com os parentes, ninguém viu. E acabaram voltando para Jerusalém
já tinha acabado a festa e aí ficou fácil de achar. Jesus estava no templo conversando com os sacerdotes, os homens instruídos da época, que ficaram muito admirados com aquele menino que sabia tanta coisa assim a respeito das Escrituras. E os pais até foram assim, meio fazendo uma advertência a Jesus, como você se perdeu de nós. Aí Jesus falou em outras palavras que ele estava cuidando das coisas de seu pai. Aproveitando então esse detalhe, Emmanuel nos diz que o mundo tem duas partes, dois interesses. Os interesses materiais e os interesses espirituais. Os interesses materiais nós precisamos ganhar dinheiro, trabalhar para a manutenção da família, dos nossos corpos, cuidar da saúde, etc. E os interesses espirituais, coisa que nós estamos fazendo agora, por exemplo, além de estudarmos em casa, de lermos, de ouvirmos, outras atividades. Mas o que Emmanuel nos chama a atenção é de que em alguns casos os homens se perdem e vão muito para o lado material. Então começam a se envolver com negócios, com a bolsa de valores, com o mercado internacional, etc. E acabam se esquecendo ou deixando para muito distante os interesses espirituais. E quando vão despertar, já está tarde da vida. Então ele nos lembra a tomarmos cuidado com esse aspecto. Então agora eu vou ler, talvez fique mais fácil de entender. A lição se chama Negócios. E ele lhes disse: por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Palavras de Jesus segundo Lucas. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua afeição respeitável, quando legítimos, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio no mundo é versátil e por vezes ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da terra, porquanto semelhante observação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca, deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinar-nos, através deles, qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas. Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Assim seja. Neste momento, levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, mentores espirituais, dirigentes deste Evangelho, desse trabalho, pedindo a espiritualidade maior, a nossa proteção, a nossa saúde, que nós possamos, através das lições do Evangelho, colher o necessário para que nós possamos, como falado na harmonização, possamos tratar das coisas de Deus, né? Colher, não deixar um pouco de lado
o lado material e trabalhar no lado espiritual. Dessa forma, pedimos à espiritualidade também que intua a nossa irmã que vai apresentar o Evangelho neste dia, que ela possa, através das lições que serão ministradas, passar a mensagem do Cristo, e que nós possamos, através dessas mensagens, fazermos a nossa reforma íntima. Que assim seja, graças a Deus. Nós estamos recebendo a nossa irmã Marina, da Casa Espírita, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Seja bem-vinda à nossa igreja. Quero agradecer à direção da casa pela oportunidade que me foi proporcionada neste dia. Nesse dia será servido um banquete espiritual. Não é o alimento do corpo físico, mas o alimento para a nossa alma, para os espíritos. Porque estamos aqui encarnados e desencarnados, todos buscando a palavra de Jesus, as palavras santas de Jesus. E coube a mim falar sobre algo muito importante. Tudo é importante relativo ao Evangelho, mas trata-se de um assunto com apenas 2 letrinhas, F e E. Vamos sim falar sobre a fé, essa coisa que parece tão simples, mas é tão profunda e tão importante. O capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é o de número 19, a fé que transporta montanhas. Mas o que é a fé? Antes de fazermos a leitura da passagem evangélica, vamos entender que a fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Isso aqui eu tirei do dicionário, tá? Só para nós introduzirmos o assunto. Todos nós temos uma noção sobre a fé, buscamos a fé, mas vamos aqui obter o embasamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o capítulo 19 é composto de o poder da fé, a fé religiosa, condição da fé inabalável e parábola da figueira seca, sem contar, sem deixar de mencionar as instruções dos espíritos, do espírito José e de um espírito protetor. Instruções valiosíssimas que vamos citar nesse dia de hoje. Então, está no Evangelho segundo Mateus a seguinte passagem. E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenha-o apresentado a teus discípulos, e eles o não puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então se chegaram os discípulos a Jesus em particular e lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Está em Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 19.
Esta passagem ela é muito rica em grandes informações espirituais, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos esclarece, Allan Kardec e o Espírito, a pleia de espíritos superiores, comandado pelo Espírito da Verdade, esclarece o seguinte: a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. A fé em si própria. As montanhas que a fé transporta não é aquela montanha material, né? Aqui o Monte Vodupó, que nós temos mais próximo, não é esse monte, mas são montanhas simbólicas. São as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos da rotina, o interesse material. Aqui, o interesse material, o professor Manuel Carlos explicou muito bem o quanto nós devemos nos desvencilhar, nos libertarmos dos interesses materiais e atentarmos aos espirituais, né? Só para relembrar. O egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que atravancam o caminho dos que trabalham para o progresso da humanidade. Olha quantas montanhas nós temos que transpor, temos que tirar para podermos contribuir para o progresso da humanidade e também subir um degrauzinho na nossa evolução espiritual. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, tanto nas pequenas quanto nas grandes coisas. A fé vacilante produz a incerteza, a hesitação, de que se aproveitam os adversários que devemos combater. São aqueles defeitos, aqueles vícios que nós citamos anteriormente, né? Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. É o pensamento dos pessimistas, dos incrédulos. Isso é tudo muito negativo e muito ruim para todos nós. Considera-se a fé a confiança que se deposita na realização de determinadas coisas, a certeza de atingir os objetivos. Nesse caso, ela confere uma espécie de lucidez que faz antever pelo pensamento os fins que se tem em vista e os meios de atingi-los, de maneira que aquele que a possui avança, por assim dizer, infalivelmente. Num e outro caso, ela pode fazer que se realizem grandes coisas. Eu vou confessar que antes de vir para cá, minha fé fraquejou bastante. Será que eu vou conseguir transmitir uma lição tão importante? Mas aí eu procurei firmar e procurei fortalecer a minha fé. E aí veio a segurança, a inspiração para que eu pudesse falar aqui em público. Porque não é fácil falar em público. Os palestrantes que eu digo, né, professor? O Átila, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande de passar ideias importantíssimas para as pessoas que necessitam e que querem aprender um pouco mais sobre as coisas espirituais. A responsabilidade é muito grande e necessitamos de muita fé, fortalecer a confiança para que possamos transmitir. A confiança na presença dos benfeitores espirituais para que não nos deixem falar bobagens, para que não nos deixem fraquejar, para que nos auxiliem na comunicação de lições importantes do Evangelho segundo o Espiritismo. Aí continuando, a fé verdadeira é sempre calma, confere a paciência que sabe esperar, porque estando apoiada na inteligência e na compreensão das coisas,
tem-se a certeza de chegar ao fim desejado. Eu preciso da cola ainda. Não se pode confundir a fé com a presunção. Então eu tenho fé, eu tenho a companhia dos bons espíritos, Deus está comigo, Jesus está comigo. Isso é presunção, não é fé. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, pois sabe que é simples instrumento da vontade de Deus e nada pode sem Ele, sem Deus. A presunção é mais orgulho do que fé, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. O que é ação magnética? Ação magnética é algo que nós, principalmente encarnados, e desencarnados também, mas emanamos quando nos concentramos e buscamos algo muito, muito concentrado, muito objetivo. E nós emanamos irradiamos o magnetismo, e isso leva a consequências, quando direcionados para o bem, a consequências muito especiais, que nós vamos falar logo em seguida. Graças a ela, ou seja, ação magnética, o homem age sobre o fluido, agente universal, fluido cósmico universal, aquele fluido que nós aprendemos no início do estudo do Espiritismo, que Deus nos envolve, se comunica conosco através do fluido cósmico universal. Modifica-lhe a qualidade e lhe dá impulso, por assim dizer, irresistível. Então a ação magnética se propaga através do fluido cósmico universal. Aquele que alia a um grande poder fluídico normal uma fé ardente pode operar unicamente pela sua vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza que antigamente eram considerados prodígios, milagres, que entretanto não passam de consequências de uma lei natural, de uma lei de Deus. Essa a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa da vossa pouca fé. Então, esses fenômenos de cura que nós conhecemos, que Jesus fazia, que os apóstolos também realizavam as curas ditas milagrosas, por causa da fé, por causa da ação magnética e do fluido cósmico universal. Essas curas não são milagres, são aplicações da lei natural, da lei de Deus. Então, nós temos aqui muito claramente, nós podemos compreender os fenômenos que ocorrem ao nosso entorno. Agora vamos falar sobre a fé religiosa. Condição da fé inabalável. Porque nós ouvimos falar muito em fé desde crianças. Tem que ter fé, porque Deus castiga aqueles que fazem, principalmente crianças, né? Castiga aqueles que fazem coisas erradas, vai para o inferno, enfim, muitas coisas nós ouvimos e isso é fé religiosa, porque nós tínhamos que acreditar nisso. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm os seus artigos de fé, todas as religiões. Nesse sentido, a fé pode ser raciocinada ou cega. Aquela que prega, acredite porque assim, é a fé cega.
Aquela que prega, acredite porque as coisas acontecem dessa ou daquela forma, é a fé raciocinada. A fé cega. Nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. E a cada passo se choca com a evidência da razão. Então vejam, ainda voltando à minha infância, né? Ouvia dizer que fazendo o bem iria para o céu e fazendo o mal iria para o inferno. E aquele que não era daquela religião ia para onde? Essa era a minha dúvida. Não tive nunca a explicação. E minha família era adepta do budismo, ainda continua sendo, eu me tornei espírita. Eu sou a ovelha negra da família. Não negra, mas a ovelhinha desgarrada da religião familiar. Mas eu pensava comigo mesma, nunca falei para ninguém, estou confessando a vocês hoje. Se a minha religião acredita em Buda, então para onde eu vou? Só foram as dúvidas que foram surgindo na minha mente infantil e que ao longo do tempo, e principalmente quando encontrei a doutrina espírita, eu fui preenchendo essas lacunas, essas dúvidas foram sanadas. Então vejam, a diferença entre a fé cega e a fé raciocinada. Dúvidas eu tive com respeito à ressurreição. Eu sou da área das ciências, então eu sei que quando o ser vivo morre, as células morrem também, tudo apodrece, né? E volta para a Terra. Ora, se o indivíduo quando morre o corpo deteriora, como é essa coisa da ressurreição? Não há como ressuscitar naquele corpo já decomposto. São dúvidas que foram surgindo. Aí surgiu a teoria da reencarnação da doutrina espírita. E tudo foi esclarecido. Não é ressurreição, mas é a reencarnação. Aquela que tem, a religião que tem a verdade por base, é a única que tem o futuro assegurado. Aquela religião não, aquela pessoa, né? Porque nada deve temer o progresso do conhecimento, já que o verdadeiro, na obscuridade, também é verdadeiro à plena luz. Então, a verdade, ela é verdade em todos os momentos. Não existe verdade para aquele momento e a verdade para outro momento. Vulgarmente, aqui essa é a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve. Não tem como receitar a fé, né? Que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não me receitaram a fé, eu não tenho fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Você tem que ter fé, porque precisa ter fé. Não é por aí, né? A fé não se prescreve, mas se adquire. Não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, encontrarão. Sinceridade, paciência e perseverança. Encontrarão com certeza. Por que, pois, existem pessoas que se recusam a ver isso? Numas pessoas é a indiferença. Não quero nem saber. Essa coisa de religião, de fé, não é comigo. Essa é a indiferença. Noutros, o medo de serem forçados a mudar de hábitos. É a preguiça. Não quero sair do meu conforto, da minha comodidade. E na maior parte, o orgulho que se recusa a reconhecer um poder superior porque teria de inclinar-se diante dele. Ou seja,
Eu não acredito, não tenho fé, esse negócio de Deus não é comigo. Porque o orgulho impede de falar. Não, existe um ente superior que comanda tudo, que me criou, que criou todas as coisas. Não. É o orgulho do indivíduo que se recusa a acreditar nisso. Mas como Deus é muito bom e ampara a todos, os crédulos e os incrédulos, o tempo vai fazer com que esse indivíduo tão refratário vá perdendo a sua resistência e vá sucumbindo às coisas reais, às coisas racionais. E a fé vai, com certeza, ser adquirida por esse indivíduo. Não é a fé que procura, mas ele, da sua necessidade particular, irá buscar a fé, irá acreditar. Mesmo os grandes cientistas, aqueles que descobrem coisas incríveis, quando deparam com as dificuldades, eles são obrigados, não obrigados, mas eles se convencem que existe uma força superior a qual eles não podem contrariar. Essas são confissões dos próprios cientistas, da existência de Deus, acreditar em Deus. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Puxa, aquela pessoa tem tanta fé, nasceu com ela. Realmente nasceu com ela nesta encarnação, porque a fé ela adquiriu ao longo do tempo, porque o espírito é imortal, criado simples e ignorantes por Deus, tem a continuidade, não morre nunca. Aliás, nós ouvimos tanto dizer que a doutrina espírita matou a morte. A doutrina espírita esclarece de tal maneira que prova que a morte não existe. Existe a falência do corpo físico, mas o espírito nunca morre. O espírito é imortal, porque Deus criou assim. Deus criou num determinado momento, mas a partir daí o espírito vai vivenciando várias existências. Várias vezes reencarnam e vão aprendendo as coisas espirituais. Então aquele que parece que nasceu com fé, realmente nasceu com fé nesta encarnação, porque adquiriu, estudou bastante, buscou a fé e conquistou essa dosagem de fé que apresenta nesta encarnação. Tá? Então, para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de progresso anterior. Nossa, aquela pessoa tem tanta fé, parece tão superior. Realmente é superior. Não superior no sentido negativo do orgulho, do egoísmo, mas no sentido de evolução espiritual. É mais evoluído, porque já conquistou aquela parcela de fé. Para outras, ao contrário, é com dificuldade que elas são assimiladas. Sinal também evidente de uma natureza em atraso. Tem muito para aprender. Mas Deus é tão bondoso que dá todo o tempo do mundo. Se não for nesta encarnação, nas futuras encarnações e nas outras, porque o espírito é imortal, ele vai aprendendo, vai buscando a fé e assimilando, aprendendo e praticando. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer, não basta ver. Existe um ditado, ver para crer, mas não é porque eu estou vendo que vou crer. Ajuda, mas não basta. É necessário, sobretudo, compreender. Requer uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é liberdade de escolha. Então, o homem, ou a mulher, o ser humano, tem a capacidade de raciocinar e de escolher. Deus concedeu essas capacidades. Então,
a fé necessita dessa base, né? A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce, porque se tem a certeza, e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase é bastante famosa do Espírito da Verdade, que fala sobre a fé raciocinada. E nós temos que caminhar para isso. Se surgirem algumas dúvidas, vamos questionar. E eu garanto a todos que nas obras básicas da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ditada pelo Espírito da Verdade, é o Consolador prometido por Jesus, nós vamos encontrar todas as respostas. Todas as respostas estão nas obras básicas. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, Gênese. Céu e inferno não é aquele céu e inferno que contavam quando nós éramos crianças, não. É o verdadeiro céu e o verdadeiro inferno nos nossos corações. Quem estiver curioso, e eu acho que desperta a curiosidade, né? Que negócio é esse de céu e inferno, se a doutrina espírita fala que não existe céu, não existe inferno? Existe relativamente falando. Então, quem ficou curioso, está em dúvida, busquem a instrução através da leitura, do estudo das obras básicas, porque o chamamento é sempre este: espíritas, amai-vos e instruí-vos, tudo na mesma dosagem, porque nós temos que criar asas simbólicas para poder voar, para poder subir degrauzinho da evolução espiritual. Mas ninguém voa se as asas estiverem desequilibradas. E o equilíbrio se faz através da conquista do amor e da instrução. Temos que conhecer para acreditar. Temos que conhecer para fortalecer a fé. Parábola da figueira seca. Vou fazer a leitura, acho que dá tempo. E ao outro dia, como saíssem de Betânia, teve fome. E tendo visto ao longe uma figueira, foi lá ver se acharia nela alguma coisa. Quando chegou a ela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E falando-lhe disse: nunca jamais coma alguém fruta de ti para sempre. E que os discípulos ouviram, ou que os discípulos ouviram. Foi Jesus falando, né? Ele, entre aspas, né, rogou praga. Mas isso tudo é simbólico, não é real, né? Nós vamos interpretar estas palavras. E no outro dia pela manhã, ao passarem pela figueira, viram que ela estava seca até as raízes. Então, lembrando Pedro, disse para Jesus: olha, mestre, como secou a figueira que tu amaldiçoaste. O Pedro, o primeiro discípulo, chamou a atenção do mestre. E respondendo Jesus, lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade, vos afirmo que todo o que disse a este monte, tira-te daí e lança-te ao mar, isto sem hesitar no seu coração, mas tendo fé de que tudo o que disser sucederá, ele o verá cumprir assim. Está em Marcos. Então vejam, aquilo que Jesus falou referente à figueira era ele, como grande pedagogo, era uma maneira de despertar a curiosidade dos discípulos para ensinar sobre a importância da fé. A figueira seca, isso aqui é do Evangelho segundo o Espiritismo. A figueira seca é o símbolo
das pessoas que apenas aparentam o bem, mas na realidade nada produzem de bom. Então vejam, aquela figueira frondosa, cheia de folhas verdejantes, era só isso, não tinha fruto. Então ele faz uma comparação com a pessoa que aparenta ser uma coisa, mas no fundo não é nada disso. É também o símbolo de todas as pessoas que podem ser úteis e não o são. De todas as utopias, de todos os sistemas vazios, de todas as doutrinas sem bases sólidas. Então vejam que aqui, no mundo nós vemos muito, aqui no Brasil nós vimos e vemos muitas pessoas importantes na vida dos brasileiros que falam muita coisa bonita, só que foi tudo que é coberto é descoberto, né? Aquilo que falavam não era nada verdade, era só podridão debaixo daquele véu que foi retirado. Sabem do que eu estou falando. O que falta na maioria das vezes é a verdadeira fé, a fé realmente fecunda, a fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transporta montanhas, ou seja, capaz de transportar montanha. Tão grande é a fé da pessoa que seria até capaz de remover montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos, e é por isso as pessoas que não têm fé, né? Por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até a raiz. É a lei da causa e efeito. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produziram nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. E que todos os homens voluntariamente inúteis que não se utilizaram dos recursos de que estavam dotados serão tratados como a figueira seca. Não que Deus seja vingativo, não é isso, mas é a aplicação da lei da causa e efeito. Da plantação e da colheita. Existem várias maneiras de explicar isso, né? Agora, o Evangelho fala sobre os médiuns. O que são médiuns? Todos nós somos médiuns, segundo nos esclarece Allan Kardec, na doutrina espírita. Todos nós possuímos algo chamado mediunidade, que é a faculdade de comunicar com os espíritos. Ah, mas eu não tenho, eu nunca ouvi, não vi, não falo, né? Realmente, muitas pessoas não têm o dom da vidência, da audiência, da psicofonia, da psicografia, que são faculdades bem evidentes. Chico Xavier tinha tudo isso, né? Divaldo Franco tem tudo isso. Enfim, muitas pessoas, acredito que nesta casa espírita, existem médiuns com muitas faculdades. Mas aquelas pessoas que pensam que não são médiuns, na realidade são, porque são intuídos, vem aquela ideia maravilhosa, a lampadinha do professor Pardal, né, que é simbólico, mas é verdadeiro, aquela ideia maravilhosa que surge de repente, talvez seja inspiração. Talvez o espírito protetor esteja intuindo para que tenha essa boa ideia. E todo mundo tem esses momentos de boa ideia. Nossa, como eu sou inteligente, eu tive uma ideia boa. Vai ver, foi a mediunidade que falou mais alto. Então esses são os médiuns, somos todos médiuns. E os médiuns com faculdades acentuadas são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a estes, porque o espírito, o desencarnado, não tem mais o corpo físico, tem o corpo espiritual, chamado perispírito. Mas, para agir sobre os encarnados, eles precisam do corpo espiritual, melhor, corpo físico, de alguém que tenha essa capacidade de passar a comunicação, que são os médiuns.
Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Então, os médiuns com faculdades acentuadas, eles foram colocados aqui na Terra não por acaso. Existe uma missão, existe uma finalidade para que os médiuns tenham essas capacidades de vidência, de audiência, de psicofonia, psicografia, nas artes também, né, psicopictografia, enfim, tudo tem uma finalidade. Nestes tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Vejam a comparação aqui com a figueira, né? Por isso, multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante. Que alimento é esse se a figueira não dá frutos? Não, precisa dar sim, precisa dar bons frutos. Espalham-se por toda a parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que, em parte alguma, haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Então, a missão do médium é essa, passar para aqueles que não têm essa faculdade acentuada tudo o que o plano espiritual maior tem para transmitir, através dos livros, das mensagens psicofônicas, enfim, tudo que nós recebemos será para o nosso crescimento espiritual. Mas se os médiuns desviam de seu fim providencial, a faculdade preciosa que lhe foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos, se em vez de frutos salutares dão maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então se assemelham à figueira estéril. Nós vimos isso acontecer recentemente, né? Não tão recente, mas grande médium de cura fez coisas condenáveis pelas leis de Deus e pela lei dos homens. Está preso, infelizmente. É isso que acontece para os missionários que não cumprirem a sua missão. Nem mesmo as mensagens que eles próprios, ou seja, através deles próprios eram transmitidas, serviu de lição para eles. Porque não foi só um, vários médiuns falharam na sua missão de fazer o bem. Deus, então, lhe tirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará tornarem-se presas dos maus espíritos. Então, a linda missão que esses médiuns possuíam, ela é retirada. Por quê? Porque está fazendo mais mal do que o bem para a humanidade. Vejam a importância dos médiuns. E eu tenho, assim, tive o privilégio de conviver com um grande médium chamado Expedito Cordeiro Ramos. Ele era a figura escrita da fé poderosa. Então, é importante salientar, né, que os médiuns possuem essa grande responsabilidade. Vamos agora falar das instruções dos espíritos. Nós temos duas instruções preciosas aqui. José, o espírito protetor, ditou em Bordeaux, 1862, a seguinte mensagem. Eu só destaquei os pontos que julguei importantes. Fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Então, eu preciso, se eu tenho fé, se adquirir alguma fé, eu preciso usar, mesmo que pouca, essa fé que eu possuo para fazer o bem. Ela tem que ser ativa, não pode deixar dormindo.
mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. Quais são as filhas? A esperança e a caridade. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Quem não tem fé não tem esperança. Quem não tem fé não consegue praticar a caridade. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. É a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor. É a fé que dá o amor. Então, se tivermos fé, tudo será possível para nós. Se não tivermos fé, nós perdemos a esperança e perdemos a capacidade, perdemos não, porque nunca tivemos, provavelmente, né, quem não tem fé, mas não desenvolvemos a capacidade de praticar a caridade, de distribuir o amor. A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. Esta palavra ela é muito utilizada hoje em dia, né? É porque o nosso planeta está mudando, o mundo de provas e expiações está acabando, o mundo acaba dessa forma, não explodindo, por enquanto não, né? Diz o Divaldo, talvez alguns bilhões de anos. Então temos muito tempo pela frente. E o mundo de provas e expiações está se transformando em um mundo de regeneração. É necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abafá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Então nós temos que ter uma base sólida, uma fé sólida, para que tudo não desabe em cima de nós. Erguei, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Hoje ainda existe essa zombaria e essa incredulidade, infelizmente. Mas naquela época, nos anos de 1860 e pouco, isso era muito acentuado. Tanto é que nós conhecemos, né, quem estuda Espiritismo sabe, que o livro dos Espíritos, a publicação, ela criou tanto impacto no mundo que teve um religioso na Espanha que juntou todos os livros dos Espíritos e queimou, como se queimando o livro queimava a ideia. Mas não, ela prevaleceu até hoje e vai continuar libertando muitos encarnados e desencarnados da ignorância. A fé sincera é dominadora e contagiosa, comunica-se aos que não a possuíam e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras. Aqui eu gosto de lembrar também o seu Expedito, que falava assim: esse não acredita, mas eu acredito tanto, minha fé é tão grande que ele vai ser curado. E a cura acontecia. Curas, aspas, milagrosas aconteciam por causa da fé. Essa fé que transporta montanhas. Essa fé como a semente da figueira. Semente de mostarda, semente de mostarda pequenininha, mas tem um potencial de crescimento muito grande quando germina e se torna uma árvore frondosa, né? E o José fala para nós: pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. José falando, o Espírito Protetor falando
para nós todos. Tende, portanto, a verdadeira fé na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Aqui a fé raciocinada. Crede e esperai, sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Milagres milagre não é no sentido literal, mas os prodígios, aqueles aparentes milagres que nada mais são do que manifestações da lei de Deus. A outra instrução fala sobre a fé divina e a fé humana, o espírito protetor ditou em Paris, em 1863. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação, isso já ouvimos, né? É a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo. Todos nós temos esse germe no íntimo, essa faculdade de produzir milagres, ou seja, fazer acontecer, manifestar as leis naturais. Nós a possuímos em forma de germe. A sementinha, a famosa sementinha que Deus colocou quando fomos criados. A princípio em estado latente, por enquanto está latente, está adormecido, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Então, nós temos a obrigação, aí sim a obrigação, de fazer essa sementinha crescer, germinar e crescer. E o que nós temos que fazer? Uma vontade ativa. É a vontade nossa que precisa atuar sobre essa sementinha. Até o presente, a fé foi compreendida no seu sentido religioso. O Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou por esses mesmos milagres quanto pode o homem que tem fé. E Jesus falou: vós sois deuses, aos discípulos e à população da época, que somos nós. Então, nós podemos sim fazer os milagres que Jesus fazia se tivermos fé, se tivermos confiança na atuação dos bons espíritos. Os apóstolos também realizavam milagres, e eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens, mas hoje em grande parte explicada e que será completamente compreendida pelo estudo do Espiritismo. Então a doutrina espírita traz todas as respostas, segundo o Espírito Protetor, já em 1862. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento, aquele homem inteligente, capaz, empreendedor, né? Triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar. Então, o homem precisa ter essa fé dentro de si quando começa um empreendimento. Se começa algo e pensa, não, acho que não vai dar certo, aí não dá certo mesmo, porque não tem nem a sua própria energia, a sua própria confiança para que as coisas deem certo. Daí a importância da fé no homem. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda nesse caso, se realizam milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação, pois, por fim, não há mais inclinações que com a fé não possam ser vencidas. Então vejam, Jesus falou: homens de pouca fé, acreditem na sua capacidade de crer em si mesmo e principalmente crer em Deus. Deus está presente sempre. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele está sempre presente, ele tem todo o poder e sabe de tudo.
Então, se nós acreditarmos nisso, se nós fortalecermos a nossa fé em nós mesmos e em Deus, tudo será possível. Até as doenças ditas incuráveis pelos médicos da Terra, não subestimando os médicos, não, eles são muito importantes, mas algumas pessoas são desacreditadas, não pelo médico, mas pela medicina terrena. Mas algumas vezes, ou muitas vezes, os milagres acontecem. Curas aparentemente incuráveis, doenças aparentemente incuráveis, são curadas. Por causa do quê? Da fé, da mediunidade, do magnetismo, sim, mas principalmente da fé. Então eu vou deixar aqui a mensagem do Espírito Protetor, que eu achei bastante importante para encerrar nosso encontro de hoje, o nosso banquete espiritual de hoje. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem, por sua vontade, pôr a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente, senão, um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, gente, vamos ter fé, vamos buscar a fé, fortalecê-la, fazer crescer para o nosso crescimento e para o crescimento dos outros. Ajudar aqueles que ainda não começaram a buscar a sua própria fé, através do fluido cósmico universal, esse sentimento nosso vai passar para eles. Então é assim que nós vamos ajudar aqueles que ainda sofrem. E nós vamos parar de sofrer. Muita paz a todos e obrigada pela oportunidade. Obrigada, Marina, pela bonita palestra. Obrigada. Agradecemos a nossa irmã Marina. Vibrações. Confiantes em Jesus, abramos nossos corações em vibrações de amor, pela paz no mundo, por todas as nações e seus dirigentes, pelo Brasil na sua missão de pátria do Evangelho, pela sala dos passes, pelos desencarnados em sofrimento, pelos enfermos, pelos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, cadeias ou pelas ruas, pelas casas de caridade material ou espiritual, por todos os centros espíritas e pela nossa casa, União com Jesus, pelos lares desajustados e em sofrimento, pelas pessoas cujos nomes estão na caixa de vibrações, pelos nossos pedidos particulares, por todos nós que não puderam estar presentes, pelos nossos lares, por nós mesmos, graças a Deus. E agora, em sintonia com o Mestre Jesus, agradeçamos o aprendizado, direcionando ao nosso crescimento espiritual, que possamos praticar esses ensinamentos, fortalecendo nossa paciência, tolerância e equilíbrio. Mais uma vez, obrigado, Jesus, por nosso aprendizado e assim despeçamos-nos em sua paz. Que assim seja, graças a Deus.